Bom, existem práticas abusivas das chefias com a gente, da gente com os subordinados e colegas, da população conosco e da gente com a população. Como é que você faz para prevenir uma prática abusiva? Quem é que nunca teve que enfrentar uma pequena autoridade? Um porteiro que não deixa passar? Porque ele é a autoridade no momento. Por não sei, alguém que faz uma revista, um segurança de supermercado que quer revistar uma pessoa porque se acha autoridade no momento. Tomar cuidado. Mas a gente também não tem que aceitar as práticas abusivas. Então, como é que eu identifico uma prática abusiva? Seja a que eu estou recebendo, a que eu estou cometendo ou aquela que está acontecendo no meu ambiente. Toda prática abusiva faz com que alguém seja humilhado. E, às vezes, isso é feito até num momento de raiva. Sabe assim? Você faz sem querer. Você está trabalhando, o colega passou lá. Ô, negão, me espera que eu vou sair em 15 minutos para almoçar, tá? Ô, viado, espera lá, eu já estou saindo. Quem nunca fez isso? Isso pode te dar processo. E não é o negão viado. É a pessoa que está na tua frente, que se sentiu ofendida. Entendeu? Ô, vagabunda, tem dó, né? Na hora de serviço, você está falando com a colega que está indo tomar um cafezinho. De uma brincadeira, de um filme que você assistiu e teve essa cena lá antes. É prática abusiva e pode causar dano. Certo? Você está vendo o segurança de supermercado andando atrás de um adolescente negro. De uma menina com rastafari, de um grupo de jovens. Eu tenho uma filha, ela é autista e tem TDAH. Então, ela tem uma visão apurada. E como ela não olha com quem ela está falando, ela está o tempo inteiro olhando ao redor. E uma das características do TDAH é um senso de justiça assim, afinadíssimo. E eu sempre fico até preocupada com isso, porque já passei algumas situações. E é lógico que se ela entra com um boi, eu entro com a boiada, né? Porque eu não vou deixar minha filha passar por nenhuma situação. A gente estava numa determinada loja, num shopping, e a vendedora chegou para um rapaz, de camiseta, bermuda e chinelo, falou, posso olhar a sua sacola? O rapaz... Gente, eu só vi a coisa andando, né? E o rapaz falou, por quê? Ela falou, porque eu queria só dar uma olhada, por favor. Ele falou, não vai olhar minha sacola. Ela falou, moço, por favor, me mostra. Eu estou pedindo educadamente, com gentileza. Me mostre a sua sacola, senão eu vou ter que chamar a segurança para pedir para o senhor mostrar. Ele falou, não, mostra a sacola e você pode chamar a segurança. Quando ele falou, você via uma entonação educada na voz dele, mas ele, lógico, ele estava fervendo, porque ele devia já ter passado por uma situação semelhante. E ela chamou. E a minha filha ficou assim. Ela tem 1,82 m de altura, é loira, cabelo pela cintura, nunca passou por uma situação dessa. Tem cara de gente rica, né, bem nascida. Não que seja, né? Mas ela ficou estática, assim. E assim, ninguém deixa de vê-la. Não tem como ela passar desapercebida em algum lugar. E quando ela olhou para a porta, que ela viu que vinham vindo os dois seguranças, ela foi direto e falou, ninguém põe a mão no rapaz. Só que ela não olha. Isso é muito ruim, né? Porque o segurança já está achando que está acontecendo alguma coisa. Ninguém põe a mão no rapaz. Desse jeito.
E aí é lógico, né, que a coisa fedeu e eu tive que intervir. O rapaz olhou para a vendedora e falou: eu não vou te mostrar a sacola. Você pode pegar e olhar, mas eu vou filmar. Nisso eu já estou filmando, né? Daí ele falou: mas eu vou filmar. Ela falou: não, eu não vou pôr a mão na sua sacola. Ele falou: vai sim. Ele virou a sacola no chão e falou: agora você vai juntar. E os dois seguranças assim já, e a minha filha fazendo o paredão e eu do lado. Bom, mas enfim, a moça achou que ele tivesse pego algo. E o protocolo diz que roubo só seria se ele saísse da loja com aquilo. Aí ela poderia pedir para que alguém fosse lá e conversasse com ele e tentar verificar, mas ele teria que ter saído da loja. Dentro da loja ela não poderia fazer, porque ainda não é caracterizado roubo, né? Um erro pequeno, ela não tentou agredir, ela não disse nenhuma palavra de baixo calão, né? Mas ela já chamou a segurança. Os seguranças não entraram na loja, eram seguranças do shopping. Eles ficaram na porta porque eles sabem que dentro da loja eles não podiam fazer nada. Mas eles acharam que o rapaz ia se alterar e eu também achei. Tenho certeza que a minha filha não ia se alterar, mas ela ia fazer barreira, né? Ela só não ia permitir que algo acontecesse. E aí, uma situação toda de complicação, quanta situação podia... Por quê? Um erro básico da vendedora. Posso olhar a sua sacola? Não pode fazer isso. Então, a gente tem que tomar cuidado no telefone, quando eu estou atendendo. As pessoas que estão falando comigo, elas não, no telefone do meu serviço, não estão falando comigo, eles estão falando com a casa. A ofensa não é dirigida para mim. É dirigida para o serviço e para casa. É lógico que se ofenderem o meu serviço, eu vou me sentir ofendida. Mas eu tenho que tomar cuidado de como eu atendo, de como eu recebo, de como eu me comporto, da maneira como está o meu ambiente, como eu trato as pessoas, de como eu as recebo, de como eu me visto, de como... Tudo isso causa uma influência muito grande no resultado final. Nós temos um serviço de TI muito grande aqui, muito bom em Curitiba. E uma vez conversando com o pessoal, eles me disseram que 70% dos trabalhos de manutenção para conserto, de equipamento que vai para lá, são por sujidade. Café derramado, refrigerante, suco, água... farofa, restos de comida, gordura. Porque a gente está trabalhando, não quer interromper o trabalho, então você está comendo ali, né? Está esperando uma resposta, você quer sair comer, mas está esperando uma resposta. Se você sair, você pode perder. Então você não quer perder, você quer fazer o seu trabalho. Mas não façam da maneira errada. Porque aí você encheu de gordura seu teclado, e aí seu equipamento estragou, teve que ficar parado. Aqueles 3 minutos que você podia ter ido até ali, comer, sei lá, 5, 10, 15, o que você tiver direito, você pode ter causado dias de equipamento parado. E a resposta da sua comunidade se perdeu. Gente, o tempo é algo tão importante para quem pensa em cuidar da ética profissional, para quem quer responder à moral, mas é tão importante que a gente lembra assim, o que passou, não tem como mexer. O que vem pela frente, eu ainda não sei. Mas o momento que eu estou vivendo, ele é tão importante, ele é tão forte que se chama presente. Porque não é teu. Você tem que desempenhar esse momento. Tinha um colega, eu trabalhava numa unidade de saúde, e ele precisava pegar um ônibus intermunicipal, ele foi falar com a chefe, e ele perguntou se ele podia sair 20 minutos mais cedo todos os dias para pegar esse ônibus. E aí ela falou para ele: Luiz, se você entrar no McDonald's e pedir um Big Mac, e o cara vier e te trouxer o Big Mac com uma mordida, você vai aceitar? Ele falou: claro que não. Ela falou: pois é, quando você
foge dessas regras, você está querendo dar uma mordida em algo que você está servindo para as pessoas. Porque quando você está aqui trabalhando, você está vendendo a sua força de trabalho, mas também o seu horário. Quando você subtrai qualquer um deles, você está entregando um produto danificado. Nossa, eu fiquei horrorizada. Eu falei, que isso? Essa mulher está impedindo que o cara vá almoçar, porque se ele não pegar esse horário, ele não dá tempo para ele almoçar em casa. É claro que pode ser feito um acerto, né? Ela pode conversar com ele, acertar 20 minutos, ele chegar antes, ou sei lá. Existem maneiras, mas só sair esses 20 minutos mais cedo todos os dias é estar entregando para as pessoas um sanduíche mordido. E alguém vai dizer, eu não vou comer isso. Certo? Então, tá, tudo bem, existem normas, mas tem norma que não serve para nada. Não existe norma que não serve para nada. Está entrando, vamos lá no evento, começa a tocar o hino nacional, algumas pessoas levantam, outras levantam procurando a bandeira, para de frente para a bandeira. Não. A regra é, todos os símbolos nacionais têm exatamente o mesmo peso, o mesmo valor. Eu não preciso me quedar em continência bandeira porque está tocando o hino. O único hino que pede que eu preste continência à bandeira é aquele assim: salve lindo pendão da esperança, salve símbolo augusto da paz. Que hino é? É o hino da bandeira. Eu não tenho que me prestar continência para a bandeira. Por quê? Porque se eu estou aqui na mesa e eu estou de pé para aquelas pessoas. São aquelas pessoas que são mais importantes nesse momento. Eu estou cantando, ouvindo a execução, enfim, do hino. Mas é para essas pessoas que eu estou trabalhando e para elas que eu fico em pé. Ah, professora, é errado virar para a bandeira? Normalmente, principalmente os homens que prestaram serviço militar ou que tiveram que fazer lá a sua inscrição, tiveram que fazer o juramento à bandeira. Então, eles aprenderam a fazer isso. Então, é normal um homem fazer isso, porque é meio automático. Mas não há necessidade. Isso é protocolo militar. Certo? No protocolo civil, não há necessidade. Agora, fica lá... Não é assim. É uma posição de respeito. Mão no peito? Mão no peito. Sei lá, continência, se você fez serviço militar e quiser, mão para trás, não tem problema. Mas é só a posição de respeito. Respeito ao hino, respeito à bandeira e respeito àquelas pessoas. Porque, na realidade, é para elas que a gente está lá. Então, quando eu falo em práticas abusivas, eu estou falando mesmo na prática abusiva da pessoa que se deita sobre a população, que se utiliza do seu cargo, seja com os seus funcionários, seja com quem ele está atendendo, e acaba não fazendo o que é de melhor. Claro. Movimento mínimo possível? Então, veja bem, é uma situação de respeito. Você não pode ser desrespeitoso. Você não vai passar de 4 no palco para ir por trás dos seus... Eu estou falando isso porque eu vi o cerimonialista, estava todo mundo de pé, tentar passar abaixado para ficar menor que a mesa, ele passou engatinhando para ir falar com uma autoridade durante a execução do hino. É comum que cerimonialista sabe a gente aproveitar o momento da execução do hino atrás da cortina para ver, tem uma autoridade que chegou, a mesa está completa, está certo, né? Você acaba resolvendo algumas situações nesse momento. Eu não estou sendo desrespeitosa, eu estou trabalhando. O mínimo possível, o mínimo desrespeitoso possível. Porque se você tiver que tomar uma atitude durante esse momento, você vai tomar. Seja esse momento ou qualquer outro. O povo está lá na mesa, sentado, de repente, e o presidente da Câmara, o prefeito, um vereador, olhou para você e fez um sinal. Nunca. Chama.
Não faz isso, porque todo mundo está vendo você fazer esse sinal, menos a pessoa com quem você quer falar. Às vezes ela está vendo também, não quer passar essa vergonha, vendo o que você está fazendo. Você quer falar com alguém? Você vai andar naturalmente, né? Não vai? Você vai, de preferência com o sapato, faça toque, né? Aí você precisa falar, o ombro dela, fala o que você tem que falar, e se retira, espera a resposta. Ela está na mesa, você está com o celular dele, chegou uma mensagem da família urgente, você não vai esperar terminar o evento. É urgente, tem que falar com ele? Vai lá e faz o seu serviço discreto, respeitoso. Não vai passar abaixado. Viu como é verdade? Não vai passar abaixado, não vai passar de 4, não vai pedir para desligarem a luz ou o som, dar a volta por baixo no palco. Todo mundo vê isso, gente. Você descer e passar pela frente do palco a pé e subir pelo outro lado novamente. Isso não é humano. Você vai até a pessoa e, de uma maneira simples e discreta, resolve o que tem que resolver. Trabalhando, tá bom? Não é para... eu não faz muito tempo que eu não vejo a vice-prefeita, eu amo ela, dar beijinho. Faz isso, né? Não faz isso, mas acontece. Eu estava num evento e que então juiz, que foi ministro, tal, estava lá e uma pessoa do som, fã incondicional de carteirinha, o evento acontecendo, daí alguém estava discursando, ele subiu pelo palco, foi lá para tirar uma foto com a pessoa no palco. Terrível, né? Porque aquela empresa que apareceu o nome dele perdeu prestígio. Porque se eu estou lá na plateia e eu contrato empresa de som, aquela ali eu não contrataria nunca mais. Então, sabe, vocês entendem que é sobre isso que a gente está falando? Que é sobre fazer o que é certo na hora certa, para as pessoas certas. E cada um de nós, independente de onde você veio, independente do que você acredita, da sua religião, do seu time de futebol, da sua relação familiar, do seu gênero, a gente tem histórias e nós escolhemos o nosso caminho. Só que, às vezes, as nossas escolhas incidem em que o outro perca o caminho deles. E isso não é ético. Tá? Então, nós tomamos as nossas decisões. E a forma como nós agimos depende daquilo que nós temos dentro de nós, do nosso conhecimento, da nossa história, dos caminhos que nós seguimos, das coisas que a gente aprendeu em casa. Tem uma história muito legal sobre um assado. E parece piada, gente, mas acontecia muito na minha casa. A minha avó tinha um fogão a lenha e um fornão enorme. E a gente fazia muito... Ela tinha porco, tinha essas coisas. E ela fazia lá um assado com a barriga de porco, que fazia aquele torresmo maravilhoso. Então, ela abria aquilo na mesa, enchia de coisa e tal, enrolava, amarrava e cortava as duas pontas, colocava no forno, no forno para assar. E eu vi isso a minha vida inteira. Minha mãe fazia isso. Minha mãe fazia, a gente ia lá e ela cortava. E aí um dia eu estou fazendo um assado muito menor, né? Cortei as pontas e a minha amiga falou: por que você corta as pontas? Eu falei: sei lá, acho que não dá certo se não cortar. E aí eu perguntei para minha avó, falei: vó, por que você cortava as pontas do assado? Ela falou: porque senão não cabia no forno. Você entendeu? A gente às vezes vê as coisas, e internaliza aquilo como correto, sem saber exatamente qual foi o motivo. Então a gente tem que analisar. Eu estava atravessando a rua com uma amiga e a gente foi atravessar fora da faixa. E ela falou: você atravessa sempre assim? Eu falei: eu vou por aqui, vou driblando os carros. Ela falou: que feio, uma pedagoga falar driblando. E eu olhei para ela e levei um choque. Como assim feio? Não é assim
Falei, nossa, a vida inteira eu falei driblando. Drible, para mim, é lá no futebol, no vôlei, no basquete, entendeu? Aquilo que eu fazia enquanto contornava as minhas situações era um drible. Contornar, sabe assim, era outro verbo. E aí eu levei um choque. Eu levei um choque. Assim como a gente fica doente, ai, estou tão engripado. É tão gripado. Engripado é outra. Vocês entenderam? A gente conhecer as coisas. Então, depende da nossa história. E eu morei em colégio interno. E era de freiras. E a irmã dizendo assim, nós seremos julgados conforme as leis que conhecemos. E dizer, irmã, então não seria mais cristão não ensinar nada? Porque se as pessoas não conhecem nada, vão ser julgadas pelo quê? Né? A nossa história nos faz isso. E a gente tem que pensar nos nossos atos. A gente acha algumas coisas como certa. Estou lá eu no meu computador, trabalhando, aquela fila de gente esperando a ISS, TBI, não sei o quê. E aí passa a tia do bolo indo para a cozinha. Celso, a tia do bolo está indo na cozinha. Pede para ela deixar 2 para mim, um de pêssego, um de morango. Deixa na geladeira, eu pago para ela semana que vem. Agora eu não posso sair. Faz esse favor para mim. E ainda olho para a pessoa que está atendendo e diz, meu, essa mulher faz um bolo tão gostoso. Vou pedir 2, ficam para mim e para minha filha, que daí ela leva para a escola, né? Maravilhoso. Quem é que não viu essa cena na sua vida? Quem é que não sabe o quanto essa pessoa perdeu em credibilidade, mas não só ela. O setor virou o quê? Uma loja inteira, em que as regras não precisam ser tão cuidadas e tão bem aceitas. Entendeu? Se tem fila, eu posso furar. Se tem cadeira específica para idoso, eu posso me sentar, azar se vier um idoso. Eu não preciso seguir as regras, porque as regras aqui não são as que devem ser seguidas. Tá? Então, a forma como cada um de nós age depende de si próprio. Então, lembrando, respeitar as regras sociais é uma questão de moral. E seja da igreja, de comportamento pessoal, em casa, na família. E as regras que regem a sua vida profissional são ética. Mas a ética e a moral são prima-irmãs. Filhas de um pai e de uma mãe que também são irmãos. Não o pai da mãe, né? O pai do pai e uma mãe da outra mãe. Gente, que falta de vocês. Mas antes de vocês saírem, quero só dizer uma coisa. Qualquer situação, vocês precisem podem mandar uma pergunta para as meninas, tá bom? Todo o material está lá, leiam, vejam, terminem de ver esses slides, terminem o texto e podem fazer as perguntas que eu respondo. Ele não tirou a foto. Ele quer outra. Não se preocupe. Trouxe testado? Eu sei como é, não se preocupe. O fato de eu ser servidora pública me deixa bem à vontade, tá? E assim, lembrem-se, não importa o que vocês fazem, não importa onde vocês estão, vocês são servidores públicos. Então, não importa, sempre existem regras para a boa etiqueta, e a boa etiqueta é o bom comportamento.